Boa tarde a todos. Meu nome é Rômulo Andrade Dantas, sou aluno do mestrado e hoje irei estar apresentando a minha qualificação. Vou ajeitar a câmera aqui. A minha qualificação, eu tive essa ideia de trabalhar o experimento de Eratóstenes com a minha vivência em sala de aula. Foi observando esse déficit que as escolas de ensino tradicional têm de complementar a aula tradicional com uma aula mais dinâmica em termos de apresentação de experimentos e de contar a história da física, né? A história dos cientistas, a história de todo aquele conteúdo que o aluno está trabalhando em sala de aula, né? Até para o aluno saber como se chegou àqueles cálculos, como se chegou àquelas grandezas, né? Por exemplo. E foi percebendo essa deficiência que eu tive a ideia de trabalhar como produto, né, do mestrado, o experimento de Eratóstenes. Esse experimento é uma simplificação do experimento real para trazer para a sala de aula esse experimento e democratizá-lo, né, ainda mais, para que qualquer aluno, qualquer professor possa reproduzir esse experimento em sala de aula a qualquer momento, com materiais de baixo custo. Então, na sequência, eu irei estar explicando o meu trabalho e falando um pouco mais adiante sobre o experimento, né? Na introdução aqui, fiz uma citação de Los Machado, 2005, que diz o seguinte: a educação nas escolas públicas ou privadas de diversos países tem evoluído, almejando proporcionar melhores formas e condições de ensino e aprendizagem. Essa evolução é de suma importância para alavancar os efeitos positivos do ensino, possibilitando mais conhecimento e letramento científico, desde o ensino fundamental até o ensino superior. No entanto, na atualidade, esse é o ponto crítico, né? Ainda é possível encontrar escolas em que o ensinar se dá apenas de forma tradicional. Então, essa palavra tradicional, né? Ou essa frase, essa última frase que ele citou, né? O ensino de forma tradicional, é basicamente uma crítica que o autor está fazendo à forma de ensino que não visa preparar o aluno de maneira mais completa no conteúdo de física, né? Mas visa simplesmente apresentar para o aluno a disciplina, né? Uma coisa é apresentar a disciplina para o aluno, outra coisa é ensiná-la de fato, né? Ensinar o contexto histórico, que é muito importante, aplicar experimentações em sala de aula, né? E fazer com que o aluno tenha uma aprendizagem significativa. Então, qual é a ideia do meu produto? É justamente quebrar esse tradicionalismo e trazer uma dinâmica maior em sala de aula e um aprofundamento histórico, né, no conteúdo trabalhado. É, mais uma citação aqui de Moreira e Greca, 2003, que diz o seguinte: há algumas décadas recentes, vem-se tentando modificar esse cenário por meio de ações que buscam aprendizagem significativa, né, que é o que eu acabei de falar, né? Essa quebra dessa forma tradicional de ensinar, né, visando uma melhoria na aprendizagem do aluno. Então, essa melhoria se associa às realidades do aluno com os conteúdos em diversas disciplinas, inclusive na física. Então, na citação de Mancini e Moreira, 2017, ele fala basicamente que tem que haver uma integração de sentimentos, pensamentos e ações para que o aluno tenha, né, essa aprendizagem mais significativa. Na citação de Demo, 2011, explica que não basta levar o experimento para a sala de aula, ou seja, a ideia aqui não é levar o experimento e apresentá-lo para o aluno, mas contar todo o contexto histórico e fazer o aluno perceber e aprender como se chegou àqueles dados, como foi feito toda a forma de calcular, como ele chegou a ter essa curiosidade de querer calcular o diâmetro da Terra, né, a circunferência da Terra, para o aluno saber que tem todo um contexto, né, de estudo, de aprendizado, para que ele possa trabalhar, né, juntamente com o professor. Então aqui diz o seguinte:
Não basta levar o experimento para a sala de aula e demonstrá-lo para que os alunos observem e encontrem respostas prontas sobre questionamentos apresentados pelo professor. Ou seja, para que a vivência da experimentação contribua para a ampliação dos conhecimentos científicos dos alunos, cabe ao professor saber conduzir a prática experimental para que essa seja capaz de proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa. Então a gente volta novamente a bater naquela tecla da aprendizagem significativa, que nada mais é que uma forma inovadora de ensino que quebra o ensino tradicional, que é justamente essa é a nossa batalha nesse caso com esse experimento, né? É inovar e quebrar o tradicionalismo. Então, na proposta de que trata esta pesquisa, o intuito é promover a utilização do experimento de Eratosthenes em sala de aula, como forma de introduzir conceitos adjacentes da astronomia para alunos da primeira série do ensino médio, né? Que aí vai sendo conteúdo basicamente de gravitação universal. Foi na minha vivência em sala de aula, né, lecionando em escola pública ou particular, que eu percebi que no conteúdo de gravitação universal, os livros do primeiro ano, eles não trazem, basicamente, o contexto histórico de como se chegou àquele cálculo da circunferência da Terra, dos raios da Terra. O aluno hoje ele chega, aplica a fórmula, a questão geralmente já dá o valor do raio, o aluno aplica na fórmula, calcula e fica por isso mesmo. Né? O aluno não para pensar, caramba, a Terra tem um raio assim, 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 o tamanho. Como foi que se chegou a esse valor? Né? O aluno não para refletir e nem o professor promove essa reflexão em sala de aula. Simplesmente passa por cima. Né? E é um pequeno detalhe, mas que vai fazer toda a diferença quando o aluno começar a estudar o contexto histórico, né? De como se chegou àquele cálculo. Então, o experimento de Eratosthenes é considerado um dos 10 experimentos mais belos da física, para ser exposto e visualizado por alunos, professores e visitantes em feiras de ciências. Né? Esse trecho é uma citação de Santos, trabalho de Santos, 2002. Pois possibilita a percepção de como ocorreram as primeiras medições da circunferência do planeta Terra, dada a importância desse experimento como parte das comemorações alusivas ao Ano Internacional da Física, em 2006. A Fundação Planetária da cidade do Rio de Janeiro, em parceria com diversas instituições do Brasil e da Europa, coordenou a atividade, Revivendo Eratosthenes, cujo objetivo foi a determinação da circunferência da Terra. Então esse é o ponto-chave para que eu pudesse obter uma ideia de dizer, não, então vamos fazer o seguinte, não é um experimento democrático. Eu falo democrático no sentido de qualquer aluno, qualquer professor, de qualquer escola, de qualquer região poder fazer. Né? É um experimento em que, hoje, ele é feito da seguinte forma: várias escolas, né, associadas com outros países trocam informações, né, com a utilização das tecnologias para poder refazer esse experimento. Né? E o nome desse projeto é Revivendo Eratosthenes. Então, não é algo simples de se fazer, não é algo que o professor vai chegar para a turma e dizer, aí, próxima aula vamos fazer isso e isso. É algo que requer todo o envolvimento de várias escolas, de outros países também, de outras localidades, para poder estar calculando a circunferência da Terra. Então, a minha proposta começou a partir dessa ideia de simplificar e trazer para dentro da sala de aula, né? Possibilitando que qualquer um pudesse reproduzir esse experimento na sua vivência, né? Do dia a dia. Normalmente, o experimento de Eratosthenes, ao ser realizado em turmas da primeira série do ensino médio, tem a finalidade de apresentação de conceitos de astronomia. Para muitos estudantes, esse pode ser o primeiro contato com o estudo do universo, ou seja, uma coisa nova, né? Uma coisa inovadora. Então, o objetivo básico nosso é apresentar o experimento e que o aluno possa reproduzi-lo com materiais de baixo custo, fácil acesso, e que o professor ele possa intervir nessa reprodução de forma a promover uma aprendizagem significativa. Então, partindo desse ponto, me despertou a curiosidade em saber
se tem alguém que já publicou, né? Se existe algum artigo publicado nesse sentido, com essa mesma ideia que eu tive, né? De simplificar o experimento de Eratóstenes. Então eu encontrei aqui, fiz algumas pesquisas, né? Então eu encontrei no primeiro levantamento 58 artigos na Revista Brasileira do Ensino de Física, publicado entre os anos 2000 a 2019. Desses, 20 somente, né, guardam relação com atividades de ensino e aprendizagem. Perceba que é relação com a atividade de ensino e aprendizagem, não com o experimento de Eratóstenes, porque eu percebi que quando eu colocava o nome experimento de Eratóstenes, ou somente Eratóstenes, eu não encontrava nada. Então eu fui filtrando, né? E quando eu comecei a colocar astronomia, por exemplo, física e astronomia, eu comecei a encontrar alguns artigos. Porém, não tem tanta relação com a minha ideia, né? E aí eu fui filtrando em outros bancos de dados também, como a busca no repositório institucional da Universidade de Sergipe. Então, do ano de 2016 a 2019, eu só encontrei um artigo que tinha relação, que é o artigo de Magna Coeli, Soares e Rodrigues, né? Soares Rodrigues, que tinha relação com o tema astronomia, que também ainda não era relação com o meu tema, que é o experimento de Eratóstenes. Mas quando eu coloco astronomia, aí eu encontrei esse artigo, quando eu coloco o nome astronomia para filtrar, né? Já a pesquisa realizada no banco de teses e dissertações da CAPES resultou em 5 trabalhos acerca do experimento de Eratóstenes. E aí eu tenho a tabela de 2012 a 2019, foram encontrados 5 trabalhos. Porém, desses 5, só um que realmente tinha relação com a minha ideia, que era o trabalho de Santos, Woelski e Araújo, de 2012, publicado em 2012. Esse trabalho foi o único que eu encontrei que tem relação direta com a minha ideia e que serviu para me inspirar no meu projeto. O título do trabalho é o Projeto de Eratóstenes, a reprodução de um experimento histórico como recurso para a inserção de conhecimentos da astronomia no ensino médio. Então foi escolhido esse trabalho porque ele tem um arcabouço teórico e objetivos alinhado, né, à minha proposta. Então, no trabalho selecionado, 2 escolas sergipanas, que é o Colégio Estadual Secretário do Estado Francisco Rosa Santos e o Instituto Federal de Sergipe, foram escolhidas para reproduzir esse experimento com base no projeto Eratóstenes. Perceba que 2 escolas no estado de Sergipe foram escolhidas para reproduzir esse experimento. Só que não é somente elas, é elas e mais outras escolas pelo mundo afora, que em comunhão, né, em união, eles trocavam informações acerca de posições geográficas e tal, para poder calcular o diâmetro da Terra. Então, isso foi proposto nos Estados Unidos em 2005. A proposta pedagógica vivenciada nas 2 escolas buscou resgatar o interesse pelo ensino de ciências no âmbito escolar, para ampliar o conhecimento desses alunos sobre o universo, a Terra e em relação à participação das civilizações humanas na evolução dos conceitos relacionados a esses. Naquele mesmo ano, uma outra escola da rede particular na cidade de Lagarto também realizou experimentos. Ou seja, no estado de Sergipe, só 3 escolas participaram dessa realização do experimento. E o que a gente quer justamente é acabar com, com esse difícil acesso das outras escolas, né? A gente quer democratizar para que qualquer escola possa reproduzir esse experimento em sala de aula. E não fique só a depender de um convite para poder participar de forma internacional, né? Que é o que acontece hoje. A proposta do experimento de Eratóstenes encontra respaldo nos parâmetros curriculares e nos BNCC, quer dizer, em que se evidencia que investigar e resgatar a história do desenvolvimento do saber técnico e científico local pode também ser uma estratégia significativa na direção do estabelecimento de uma visão da ciência enquanto atividade humana e social. Então, é basicamente isso, né? O experimento hoje não é um experimento tão de fácil acesso, né? Tem que haver um convite, tem que haver uma interação entre outros países, entre outras escolas, uma troca de informação, né?
tem que fazer uso de tecnologias que nem todas as escolas dispõem dessas tecnologias. Então a minha ideia partiu disso, observando toda essa dificuldade que as escolas, principalmente as públicas, têm para ter acesso a essa tecnologia, essa disponibilidade também, né, para reproduzir esse experimento, foi que eu tive a ideia de facilitar esse acesso a esse experimento, simplificando ele a ponto dele poder ser reproduzido em sala de aula. Os conceitos trabalhados por esse experimento, né, por essa ideia, pode ocorrer a interdisciplinaridade, no caso, né, entre a área de astronomia, física, matemática, história e geografia, e que isso vai enriquecer a abordagem, né, e vai estar em consonância com os PCNs. Então, o que é o experimento de Eratóstenes em si? Como Eratóstenes elaborou esse experimento, como ele teve essa ideia? Conforme Vinagre, 2012, né, citação de Vinagre, esse experimento foi realizado na cidade de Alexandria, há aproximadamente 2.200 anos, por Eratóstenes, que era filho de pais gregos, nascido em 275 a.C., né, na África do Norte. Ou seja, hoje a gente vive uma ideia de que a Terra é plana. Né? Essa teoria vem ganhando força nas redes sociais, mais especificamente no YouTube também, né? E esse experimento ele também é bom porque os alunos vão saber que há 275 anos antes de Cristo, esse experimento já podia provar que a Terra era curva, né? Que a Terra não era plana. Então, a gente, além de arrancar, né, alguns alunos, algumas pessoas da obscuridão, né, dos fake news de hoje em dia, a gente ainda vai contribuir para uma aprendizagem significativa. Né? Então, Eratóstenes, quando se mudou para Atenas, Eratóstenes começou a se interessar pela escrita. Ele escreveu livros sobre diversas áreas do conhecimento e, após alguns anos, foi convidado pelo rei a ensinar seu filho em Alexandria. Citação de Vinagre, 2002. Tendo trabalhado na famosa e melhor biblioteca da época, a de Alexandria, ele pôde se aprofundar mais nos estudos sobre a Terra. Ou seja, quando ele começou a dar aula para o filho do rei de Alexandria, ele teve acesso a vários conteúdos que já estavam prontos, né, acerca de trabalhos de outros cientistas. E isso contribuiu para que ele reforçasse mais a sua ideia e a sua curiosidade em provar que a Terra era arredondada. Né? Então ele colocou um gnomo em Alexandria, na cidade de Alexandria, e colocou um outro gnomo na cidade de Siena, que é denominada Assuã atualmente, e fica localizada no sul do Egito, né? Em uma distância de mais ou menos 1.100 km de Alexandria. Então nós temos aí dois gnomos, um na cidade de Alexandria e um na cidade de Siena. O que acontece é que quando o Sol chega em seu zênite, né, que é o ponto mais alto, ele faz sombra em um gnomo na cidade e na outra não. E foi isso que despertou a curiosidade de Eratóstenes. Ele disse: como é que se a Terra fosse plana, como é que faz sombra em um gnomo e no outro não? Se não faz sombra nenhum, também não deveria fazer sombra no outro. Ou se fizesse sombra nenhum, deveria fazer sombra no outro, já que ela é plana. Então foi a partir desse despertamento, dessa observação, que ele achou o ângulo de 7 graus e conseguiu calcular a circunferência da Terra com base em cálculos simples, né, que o aluno vai poder realizar em sala de aula também. Então, o cientista, né, Eratóstenes, escolheu essas cidades porque considerou que ambas se localizam no mesmo meridiano e a mesma latitude do Trópico de Câncer. Ou seja, ele considerou naquela época que elas se localizavam no mesmo meridiano e a mesma latitude. Mas na prática não é bem assim. A prova disso é que na realização dos cálculos, apesar dele ter tido uma aproximação excelente, ele só não acertou mesmo o cálculo de maneira correta, justamente porque ele errou um pouco nessa parte de localização geográfica das cidades. Apesar de não ser rigorosamente verdade, é uma excelente aproximação para Alexandria e Siena.
Então, assim, foram feitas observações em Siena e Alexandria, ao meio-dia de dia 21 de junho, quando ocorria o solstício de verão, que é quando o Sol passa exatamente por cima das cidades do norte do México, sul do Egito, da Índia e da China. Solstício de verão é quando o Sol está bem a sua parte mais alta, né? E aí ele conseguiu, a partir dessa observação, é, com a incidência dos raios solares nos gnomos, ele conseguiu calcular um ângulo de 7 graus. E aí ele usou uma regra de 3. Aqui diz o seguinte: com as observações, Eratóstenes notou que em Siena o gnomo não projetava sombra nenhuma, e em Alexandria Aster projetava uma sombra com ângulo de 7 graus. Então, como ele já sabia a distância entre as duas cidades, de Siena e Alexandria, ele só fez calcular o ângulo, né, de Alexandria, que o gnomo projetava, a sombra do gnomo projetava em Alexandria, achou o ângulo de 7 graus, então ele pensou o seguinte: bom, se a Terra é redonda, né, é esférica, então uma volta completa na Terra dá 360 graus. Se essa sombra projetada ela tem um ângulo de 7 graus, se eu fizer uma regra de 3, provavelmente eu vou achar a circunferência da Terra. E foi isso que ele fez. Ele fez uma regra de 3 e conseguiu achar um valor aproximado de 47.636 km, que é o valor da circunferência da Terra. Esse comprimento é relativamente próximo, né? Hoje, com as nossas tecnologias modernas, sabe-se que a circunferência da Terra vale 40.075 km, né? E usando os cálculos de Eratóstenes, a gente acha um raio de 7.581 km, mas sabe-se que hoje o raio da Terra equivale a 6.371 km. Perceba que são valores bem aproximados, né? Por isso que esse experimento está entre os 10 mais belos da humanidade. Então aqui tem a figura 1 e a figura 2, que explica basicamente como é que ocorreu esse experimento. Na figura 1, nós temos as setinhas que estão em paralelo, né? No caso, como o Sol está muito longe da Terra, a gente considera que os raios solares chegam à Terra de forma paralela entre si. E aí nós temos a cidade de Siena, representada pela letra A, e a cidade de Alexandria, representada pela letra E. A letra F e o X ali representa a projeção da sombra do gnomo na cidade de Alexandria. Esse X aí a gente sabe, né, encontra, através de cálculos simples de geometria, que ele vale 7 graus. E a partir desse grau que a gente encontra é que a gente calcula o tamanho da circunferência da Terra. Bom, na fundamentação teórica, aqui diz o seguinte, né? O ensino de física segue 3 paradigmas. O primeiro, de acordo com Bunge, 1973, é o axiomático, ou seja, o ensino de física axiomático é aquele que trabalha com a parte teórica, né? O segundo paradigma é o histórico, né? Que é o conceito histórico dos grandes cientistas e suas descobertas, né? A história em si. E o terceiro é o heurístico, é quando o aluno ele consegue utilizar as fórmulas e as teorias que se aplicam aos problemas, né? Quando o ensino de física já está utilizando fórmulas e teorias. Só que ainda para esse autor, no caso para Correia, né, 2003, deveria haver um quarto paradigma que se tornaria essencial, né? Sendo ele a inclusão da história da ciência e da física nas aulas regulares. Ou seja, perceba que o segundo paradigma, que seria o conceito histórico, né, é quase que o mesmo paradigma que Correia abordou, que seria o quarto paradigma. Só que ele fala que é a história, mas o outro fala a aplicação dela nas aulas regulares. Então, aplicar a história da física, né, nas aulas regulares, nesse caso, para esse autor, Correia seria um paradigma. E é justamente esse paradigma que a gente vem quebrar com o nosso experimento. Levar para a sala de aula a história da ciência se torna um fator fundamental para melhorar o índice de evasão e analfabetismo, de acordo com Quintal e Guerra, né?
Ou seja, a gente quando começa a levar a história das ciências para a sala de aula, a gente acaba de uma forma direta motivando o aluno a querer aprender mais, né? Ele fica mais curioso para saber e ele desmistifica, né, toda aquela ideia que ele tem da física de ser uma ciência complicada de se entender, de as fórmulas já vir pronta, ele não saber como surgiu, né? Então a história da física ela vem justamente quebrar esse paradigma e atrair mais a atenção do aluno para a sala de aula. Nas últimas décadas, houve iniciativas significativas de aproximação entre a história da ciência e o ensino das ciências. Então perceba que isso já é uma tendência, né? Não é uma coisa nova. Então nossa ideia aqui não é algo novo, mas é algo para melhorar ainda mais essa tendência que já é cada vez comum. Esse debate já é cada vez comum. Então aqui eu vou falar um pouco sobre a pesquisa-ação. Como forma de aplicação para esse produto, foi escolhida a pesquisa-ação. Essa metodologia surgiu por meados de 1940 nos Estados Unidos, no qual instigou os pesquisadores de sociologia a saírem das pesquisas e irem para a aplicação na prática. Isso aqui eu corrigi no texto que eu enviei. Eles não saíram das pesquisas, mas eles, além de pesquisar, eles também passaram a aplicar, né, essa pesquisa na prática. Então, um dos principais responsáveis por essa inovação foi Kurt Lewin, um psicólogo alemão, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa citação do texto de Wallace de 1991. Existia um grande afastamento e uma necessidade de juntar e unir a teoria com a prática. Por isso surgiu a pesquisação, no qual tem como principal característica trazer situações práticas já durante a pesquisa, e não apenas como consequência dos estudos. Ou seja, a pesquisação é uma maneira de melhorar a pesquisa para torná-la mais eficiente, né? Torná-la mais eficiente para atingir seus objetivos. Então, qual seria esse passo a passo da pesquisação? Então, primeiramente, nós teríamos a fase exploratória, que é o levantamento da situação. Depois teríamos a colocação dos problemas, onde os alunos vão discutir a relevância científica, né, daquele problema. O lugar da teoria, no qual escolhe o local da aplicação, de acordo com a teoria encontrada. Suposições, quando se formula possíveis soluções para o problema, ou seja, o aluno ele vai passar a imaginar soluções para aquele problema, né? Seminário, onde vai ter a discussão, o debate sobre a investigação. Campo de observação, né, relacionando geograficamente com o local da prática. Coleta de dados, onde se faz o experimento e recolhe as informações. Aprendizagem, quando ocorre a tomada de decisão e a observação dos dados, né? Saber formal e saber informal, quando ocorre a interação entre o saber prático e o saber teórico, gerando os novos conhecimentos. Plano de ação, onde define-se a metodologia, os autores discutidos, a participação dos alunos e os objetivos que devem ser apresentados, né? Esse seria um plano de ação para tocar o projeto, né? E divulgação externa, quando o projeto já está pronto e aí ocorre a divulgação para a sociedade, para a escola, para a sala de aula, para a sociedade em geral, né? Ou seja, divulga-se os resultados obtidos. A sequência didática para a aplicação desse produto é uma sequência didática simples. A tendência é que eu vá melhorando conforme eu vá produzindo a dissertação, mas no momento é basicamente a apresentação de um texto histórico acerca do experimento, para que o aluno possa se familiarizar, né, com toda essa ideia do experimento de Eratóstenes, porque provavelmente é algo novo para ele, né? Talvez ele nunca tenha ouvido falar. Então o texto histórico vai ajudar muito para que o aluno possa se situar, né? Sabendo o que é que ele o que é que ele vai fazer, o que é que ele precisa entender. Depois ocorre a apresentação do experimento. Depois da apresentação do experimento, a elaboração de um questionário, uma avaliação e análise dos resultados. Então, o objetivo desse produto é o que, basicamente? É determinar o tamanho da circunferência da bola de isopor, revestida com um mapa do mundo antigo, através do método de Eratóstenes.
Ou seja, perceba que eu estou fazendo uma reprodução do experimento de Eratóstenes em sala de aula, mas eu não estou calculando a circunferência da Terra, né? Na vida real. Estou calculando o tamanho da circunferência da bola de isopor. Eu reproduzi esse experimento lá em casa, mostrei até as minhas orientadoras, e eu consegui, através da sombra do palito de dente que está lá fincado na bola de isopor, consegui calcular um valor bem aproximado da circunferência da bola de isopor, que é 300 milímetros. Né? Então é um experimento que realmente dá certo. A gente usa a sombra do palito de isopor e consegue calcular o diâmetro da bola de isopor. Então essa reprodução é que o aluno vai poder estar fazendo e associar ele ao experimento de Eratóstenes na vida real, onde ele usou a mesma metodologia, só que para calcular o tamanho do globo terrestre na vida real. Então, materiais utilizados: base de madeira, cano de PVC, que é para servir como suporte para segurar a bola de isopor, e o outro cano de PVC para segurar a lâmpada, que vai fazer o papel do sol, né, da fonte luminosa. Uma régua, que é para calcular a distância entre os palitos, que seria a distância entre as cidades, né, de Assuã e Alexandria. Então a gente tem que ter essa distância entre os palitos calculada. Um papel A3, que seria para caso o professor queira, imprima o mapa mundi, né, e cole na bola de isopor para ficar mais ilustrado e também para orientar melhor geograficamente os alunos. Lâmpadas, canos de PVC, luvas, palito de espalitar, essa luva é aquela luva de cano, né? Bocal para lâmpada, fios elétricos e tomada macho. Então o procedimento de montagem é um procedimento simples, né? Aqui tem o passo a passo, aqui como o tempo está acabando, eu vou mostrar já na figura. Então aqui nós temos o cano de PVC e a bola de isopor, né, com o mapa mundi. Aqui é um mapa mundi antigo, que é para remeter à época que o experimento foi feito. Aqui é um cano de PVC com o bocal da lâmpada. Aqui é uma luva que serve de encaixe para o cano de PVC para deixar tudo assim em pé. Aqui é a base de madeira, que eu ainda vou melhorar bastante esse experimento para apresentação em sala de aula. E aqui é um esboço dele. E aqui tem os dois palitos de dentro. Né? Se prestar atenção, vão ver dois palitos. Então essa luz aqui é a fonte luminosa que simboliza o Sol. Ela projeta aqui nos dois palitos, essa luz, né? Ela é projetada. E nesse palito aqui, na cidade de Cirene, não faz sombra. Nesse palito de cima, está provocando uma sombra. E a partir dessa sombra, eu vou usar cálculos matemáticos para calcular a circunferência dessa bola de isopor, que quando eu fiz deu aproximadamente 300 milímetros, o tamanho da circunferência dessa bola. Então é basicamente isso o experimento. Eu espero que os senhores tenham gostado da minha apresentação. Eu tive alguns contratempos e foi o que eu já tinha mandado o texto ontem, né? Então foi o que eu consegui fazer assim no PowerPoint para ver se consegue deixar claro, né, a minha ideia de produto para que os senhores possam apreciar. A partir de agora eu estou aberto às perguntas e fique à vontade. Obrigado.